Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. E mais uma vez nós vamos ter um convidado que pensa muito grande. Aquilo que eu sempre venho dizendo, o potencial de Santa Maria, os talentos que nós temos aqui. Inclusive, o meu artigo desse final de semana no Diário são mentes que não se cruzam. Eu acho que eu fui até feliz nesse termo, mentes que não se cruzam. Mas eu tenho o prazer de trazer aqui nesse programa justamente esses talentos que estão aqui em Santa Maria, que são cidadãos do mundo, e que a gente pouco conhece. Um deles está aqui agora, esse jovem engenheiro mecânico, Mário Martins, que é Mário Eduardo Santos Martins, e que vocês vão ver o nível de envolvimento do Mário, que formado em engenharia mecânica aqui na universidade, ganhou o mundo, e hoje ele é uma referência internacional na questão de mobilidade, de motores. Mário, bem-vindo. A horas que precisa te trazer, mas tu está pelo mundo sempre. Esse garotão aqui, que da idade do Guto, do meu filho, então vocês já são da mesma geração. Bom, pessoal, quem é o professor Mário Eduardo Santos Martins? Graduado em Engenharia Mecânica pela UFSM, como eu falei, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Engenharia Mecânica pela Brunel University de Londres, atuação profissional voltada ao mercado automotivo, sempre, motor era contigo, né, Mário? Sempre. A vida inteira. Trabalhou vinculado ao Senai, a Autotrônica, Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Sigma Motors. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da universidade. Atuou na criação, olha que importante, atuou na criação do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM. Nós vamos falar sobre isso aqui.
tendo sido o primeiro coordenador do curso. Uhum. Põe peito nisso, né? Nós vamos falar sobre isso. Tem larga experiência na área de engenharia mecânica, com ênfase no setor automotivo e motores de combustão interna, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa e desenvolvimento de motores de combustão, biocombustíveis, nós vamos falar isso, energia, combustão, HCCI. É. Que É um processo avançado de combustão para motores. Ótimo, ótimo. Simulação, calibração de motores e ensaios em dinamômetro. É docente do programa de pós-graduação em engenharia mecânica da UFSM e na URGS. E em engenharia da produção também na UFSM. Tu tem tempo para tudo isso? Não. Meu Deus do céu. É revisor de periódicos internacionais. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque vai virar a página. Mário, que legal ter aqui com a gente nesse programa. E sabe que eu sou apaixonado ali pelo CT, né? Porque você é uma ilha de excelência, E vocês têm ali um grande comandante, que é o Tiago, um visionário, e onde eu sempre faço referência, né? Agora vai vir os oficiais do Estado-Maior do Exército, tem que visitar o CT. Tem que visitar o CT. Os nossos laboratórios são de ponta e o pessoal de ponta. Mas, Mário, antes de nós entrar nessa área de motores e combustíveis, o pessoal sabe quem é o Mário Martins. Bem, eu, na verdade, sou natural da Alemanha. Né? Então, durante o doutorado do meu pai na Alemanha, eu acabei nascendo em Freiburg, onde nós moramos há algum tempo. Depois moramos em Berlim. E no tempo ainda do muro. Pois né? Estava no tempo do muro. Uhum. E cruzávamos algumas vezes para o outro lado. Né? Quando dava, né? Quando dava, né? Que era uma zona, era tudo muito mais barato lá, né? Uhum. Até por ali também. E depois moramos novamente, mais tarde, né, na Alemanha por mais um ano, aí em Karlsruhe. E depois a gente voltou e não saímos mais enquanto família, né? E sempre gostei de carro. Vamos voltar um pouquinho à história do pai, que as pessoas, a maioria, não conhece. Uhum. Meu pai é professor aposentado da Química, né, e pesquisador também, então também sempre trabalhou com pesquisa a vida inteira. Né? Com certeza, né, daí muita coisa causou influência nos rumos que a gente escolheu. Sem dúvida. Né? Eu cresci dentro do laboratório de Química, dá para dizer isso, porque eu achava muito interessante aquilo. Obviamente que ele muito rapidamente me deu uns kitzinhos de laboratório para fazer em casa e tal, né? Tentou puxar a brasa pro assado dele também, né? Mário, e a Alemanha é top em química. Sim, ele sempre foi uma referência em química. Então, então eu convivi muito com o ambiente de pesquisa universitária e tal, né? E sempre gostei muito de carro. Né? Em determinado momento, resolvi fazer engenharia mecânica. Né, isso já no então segundo grau, hoje ensino médio, né? E aí sempre fiz a faculdade inteira mexendo em carro. Né? Durante a faculdade, com mais 3 colegas, abrimos uma oficina de preparação de motores, né? Durante esse período. Né? E carros de competição? Né? Mas numa época em que não havia o mercado que existe hoje, né? Então, não foi de muito sucesso, mas com certeza de muito aprendizado, né? Mas eu queria muito ir para o exterior também, né? Voltar. Né? Na época eu pensava muito em ir para a Alemanha, de volta, né? Mas aí então, com a conclusão do curso, né? E depois com um mestrado trabalhando com motores na URGS, então, né? Então isso só consolidava, né? E após o mestrado eu fui para a indústria, fui trabalhar na Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, e onde eu trabalhei no setor de assistência técnica da fábrica. Então nós éramos o representante de assistência técnica dos concessionários, né? Então a gente tinha que socorrer o concessionário, né, reportar problemas para a engenharia, né? A gente estava no campo o tempo inteiro. Estou há 51 anos nesse segmento aí. Pois então, né? Pois então, a gente atendia os concessionários, né? E
E acompanhamos vários problemas da engenharia que acontecem na época, né? E aprendemos a conhecer um pouco na outra ponta, né? Mas eu queria mesmo ir para a engenharia e não estar na assistência técnica. Né? Então, em busca de um pouco mais, eu queria voltar a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. E nessa época, isso foi 2001, 2002, né? Eu procurava no país possibilidades para desenvolver trabalhos de pós-graduação com desenvolvimento de motores. E estava um cenário complicado na época, né? Aí eu, somado a uma vontade de ir para o exterior, né? Ainda trabalhando na Volkswagen, comecei a prospectar. Né? E aí tentando Alemanha, tentando Inglaterra, né? Estados Unidos também. E veio uma resposta muito boa, muito rápido da Inglaterra, da Brunel University. Então o professor Nikos Ladomatos, um grego, né? Me mandou um e-mail na época e muito receptivo. Né? Eu, olha, né? Eu sempre tinha uma coisa pela Europa, assim, pô, de repente eu vou para Londres mesmo. Né? E a coisa desenvolveu a partir daí. Né? E aí em 2003, 20 de setembro de 2003, eu embarquei para o Dia do Gaúcho, né? Eu me lembro que comi um churrasco lá em Porto Alegre. Tá? De despedida lá. Comi um churrasco e embarquei. Né? E aí fui para a Inglaterra. Larguei meu emprego na Volkswagen, que, diga-se de passagem, eu estava bem estabelecido já. Né? Larguei e fui viver de bolsa no exterior. Né? Voltei a ser estudante. E mais feliz também. Pô. Sim, muito feliz. Eu tava realizado de estar lá. Exatamente. Estava realizado de estar lá. E apesar dessa dificuldade financeira que imediatamente apareceu, né, voltei a ser estudante e ter que viver como estudante. Fui morar na casa do estudante, dentro da universidade. Né? E achei aquela vida fantástica. Né? E voltei para o laboratório. Né? E aí com muitas condições de desenvolver o trabalho. Né? Muita empresa em volta. Né? Curiosamente, o meu trabalho, né, foi muito apoiado pela Ford UK. Né? E a Ford estava muito envolvida na época. Na verdade, eu trabalhei com o motor Sigma quando ele era protótipo. Não tinha entrado em mercado. Né? Foi o motor que eu usei no meu doutorado. Isso. E a partir daí, então, concluído o doutorado, tinha que voltar para o Brasil, tinha um contrato com a CAPES. Né? E apesar de ter oportunidades, né, interessantes lá, né, muitas no esporte motor, que na verdade foi um grande motivador sempre, que eu sempre gostei muito de corrida. Porque o berço da Fórmula 1, das competições, está ali. Me envolvi com Fórmula Student lá, logo que cheguei com a equipe Fórmula Student, que aqui chama Fórmula SAE, mas é Fórmula Student, lá comecei a me envolver com isso. Né? E então, a partir daí, né, na hora de voltar para o Brasil, eu tinha um contrato assinado e não ia conseguir dormir de noite se não voltasse. Sim. Tá? Embora nem todo mundo voltou. Né? Então, voltei e fui trabalhar numa spin-off da Vale, a Sigma Motors, em São José dos Campos. Então, uma spin-off para criar o motor a etanol nacional. Né? E, infelizmente, essa iniciativa não foi muito longe, apesar de termos criado o melhor laboratório de motores do Hemisfério Sul na época, né? Com um financiamento da Vale. Um recurso muito expressivo, assim, inimagináveis para a época. Assim, a gente tinha amplos recursos. Assim, não tinha o que não pudesse comprar. Tá? Então a gente montou um laboratório com tudo bom e do melhor. Tudo bom e do melhor. E aí, só que, ainda assim, eu carecia por mais liberdade de pensar. Tá? A gente tinha projetos determinados, né? E muito fechados a um fornecedor, a um tipo de coisa, eu comecei, eu preciso ter mais liberdade. Tá? Eu queria poder voltar a deixar a mente passear. Né? E aí, com isso, estava mais ou menos esse pensamento na cabeça, né? Eu tive que ir como parte de uma joint venture que a empresa estava fazendo com a Orbital Engineering na Austrália, em Perth. Aí eu fui e fiquei 2 meses e meio em Perth, isso em 2009. E vi uma empresa muito legal. A Orbital era um negócio espetacular o que eles faziam lá. Eles faziam um monte de coisas, muita criatividade. E, de alguma forma, a empresa me lembrou muito a universidade. E aquilo ali, assim, meio que me chacoalhou, sabe?
E aí, mais ou menos nesse tempo, eu estou pensando nisso. Um amigo meu da Ubra de Canoas, né, professor Gertz, né, da Ubra de Canoas, me manda um convite. Olha, não quer vir para cá? Tem uma vaga. E aquele negócio assim, sabe, momentos assim, putz, né? Aí eu me lembro, e agora? Mas eu queria ver o projeto terminar, né? Aí foi um dilema, né? Pensei, tá, vamos lá, vamos fechar com a Ubra. Aí eu voltei, aí fiz uma reunião com eles, ali por maio, né? Fui lá, fiz entrevista, acertei que ia começar no segundo semestre. E o chefão da Ubra tinha uma coleção de carros. Sim, tinha um museu fantástico. Fantástico, né? fantástico. Né? Aí, então, eu já tinha acertado com a Ubra. Tá? Volto para São José dos Campos e tal, né? Um dia após o outro. Aí recebo um telefonema do meu colega, o professor Roberto House. Mário, tem um concurso aberto aqui. Bom, aí né, o mindset já estava... É outro maluco ali. Né? Espetacular. Exatamente. Né? O mindset fechado, então aí o House estragou todos os meus planos, né? Dei para a Ubra, né? Deixei o colega Gertz lá na mão, né? Porque aí vim fazer o concurso, né? Porque aí tipo, eu já tinha decidido para a universidade, aí ficou fácil, e aí eu comecei a pensar, poxa, né? Infelizmente, assim, começar um trabalho nas particulares é um pouco mais difícil do que nas federais. Eu pensei, acho que eu vou ter mais facilidade na UFSM de implementar o que eu gostaria de fazer. E aí, a partir daí, então, foi só dar o tempo ao tempo, né? Fui chamado no final do ano. Aí, que ano foi, Mário? 2009. E aí assumi aqui na UFSM em janeiro de 2010. Aí logo que assumimos as nossas primeiras ações ali, e aí eu tenho dizer que eu tive muito apoio dos colegas no departamento. Tá? Já tinha uma estrutura do departamento? Ainda existia um laboratório de motores antigo, né, que tinha o foco no automobilismo, mas não era um foco de pesquisa e desenvolvimento. Eu conheci bem ali. Exatamente. Né? Mas foi onde eu morei durante a minha faculdade, né, com o professor Barreto, o professor Romeu, que Tipo, o professor Barreto me abriu as portas. O primeiro autódromo que eu entrei nos boxes foi com ele. Meus contemporâneos, tudo. Exatamente. Né? E aí, então, assim, aquilo ali só bagunçou a cabeça. Né? Te adotaram, né? Te adotaram, literalmente. Sim, literalmente, me adotaram. E aí depois, né? Então, em 2010, né, chegada na universidade, a gente tem que montar um laboratório novo. Uhum. Aí eu preparei um projeto no laboratório, com todos os custos, qual que seria o impacto local, regional, quantas pessoas iria impactar. Tá? Botei números, fiz com números. Projeto é número, tá? Número. Quanto que ia custar, qual que seria o retorno em formação de pessoas, em possível captação de projetos, tudo, e apresentei já, né, com uma imagem, né? Legal de mencionar, a professora Isis fez o primeiro no SketchUp para a gente lá, né? Nos ajudou a fazer o primeiro projeto para a gente mostrar para a reitoria, para ver se a gente, então, conseguiu os recursos para construir o laboratório. Né? E a universidade nos apoiou muito. Quando é que foi inaugurado ali o laboratório? Foi inaugurado em 2014, em junho de 2014. Uhum. Já foi a inauguração. Eu fui na inauguração lá. E o ano passado fizemos 10 anos de inauguração. Né? E aí começou a caminhada, né? A gente começou com um laboratório que agora precisava ser populado. Uhum. Já tínhamos um grupo de pesquisa que estava itinerante, né? Com experimentos colocados aqui e ali, né? De forma provisória. Tínhamos criado a equipe Fórmula UFSM. Isso. Porque isso foi um negócio que na Inglaterra foi uma experiência fantástica, né? Quando veio aquilo lá, foi fantástico. Imagino. Né? E também foi um negócio interessante, né? A equipe lá tinha amplos recursos, mas os resultados não eram muito bons. Eu só pensava, nossa, com essa quantidade de recursos no Brasil dava para fazer chover. Né?
E aí, isso aí é um negócio assim. Então, foi uma das coisas, né? Que eu rapidamente negociei, apresentei o projeto do laboratório e também da criação da equipe. Sim. Então, nós tivemos muito apoio da universidade. Isso aí a gente tem que dizer, independente de quem esteja na administração, a nossa universidade é uma universidade que apoia grandes projetos. Sim. Tá? E conseguimos montar o laboratório. A equipe começou também a se desenvolver. No segundo ano já ficamos em segundo lugar e já fomos correndo nos Estados Unidos. Tá? Já fomos correndo nos Estados Unidos, né? De novo, muito apoio da reitoria. Né? Então, eu não quero mencionar as pessoas, mas as pessoas sabem, né? A universidade sempre nos apoiou muito. Tá? E o que acontece? Com esses resultados, começou devagarinho se nuclear um grupo de pesquisa em motores, combustíveis e emissões, uma equipe de competição vitoriosa. Tá? Então, a partir desse momento, então, a gente começou lentamente a crescer, mas foi um crescimento assim, um crescimento um pouquinho acima do horizontal. Tá? Um projetinho aqui a gente aprovava, um FAPEGS, um CNPq aqui, né? E ainda, né? Então, sempre plantando, nosso grupo de pesquisa, enquanto a quantidade de alunos foi crescendo, aí conseguindo equipamento aqui, outro ali, aqui, foi indo. As empresas faziam comodato de veículos para vocês, lá para pesquisa? Na verdade ali, os veículos, para a gente até que não. Tá? Nós herdamos veículos que outros colegas receberam. Tá? Herdamos ali. Mas, essa parte eu não sabia. Mas é que o veículo em si, para a gente, ele não era muito foco. Né? Porque a gente estava muito mais na pesquisa, mais dentro dos motores, mais fundamental dos motores. Só que, como eu vim da indústria, especialmente quando a gente estava na Sigma Motors, a gente, em função do tipo de iniciativa que foi criada, com amplos recursos, né, a gente circulou num nível relativamente alto do ponto de vista gerencial, né, com montadoras e empresas de engenharia de powertrain. Então, a gente ficou conhecendo bastante gente. Então, a gente sempre teve bastante contato. E sempre nos congressos anuais, eu sempre participei mais nos congressos da indústria no que dos da academia. Sempre circulei mais nos projetos da indústria. Então, a gente sempre teve bastante contato com eles. Né? E sempre tentando fazer projetos. Só que, enquanto universidade, o pessoal não nos conhecia. Então, foi muito difícil para ter os projetos com a indústria assim. Né? Agora, digno de nota, muito rapidamente, nós fizemos projeto com a indústria local. Tá? Em 2011, tá? Fechamos um projeto com a Silencar, né, do meu antigo professor. Isso. Professor Luiz Firmino Kirchhoff. Foi um inovador, né? Exatamente. Né? E já tinha voltado para a empresa o Everton, meu colega de aula, né, meu colega de faculdade, né, com o Leandro, filho dele também. Né? E começamos um contato muito próximo, né, numa colaboração muito, muito próxima. Logo em seguida tivemos mais um projeto junto, aí compramos o dinamômetro AVL, foi a nossa primeira célula, então agora padrão comercial parecido ou quase igual que a indústria tinha. Tá? Isso nos credenciou bastante, já em 2015. Né? Aí a gente começou a ser notado. Pelo menos eu tinha alguma coisa que eu pudesse mostrar num paper ou num congresso, que não era tudo feito em casa, né? Que inspirava mais confiança. Aí começou. Né? Mas ainda assim, né, um projetinho aqui, outro ali ainda, né? Tentando, batendo na porta da indústria grande e tal, né? E aí, surgiu o nosso primeiro projeto com a Volkswagen, né? E eu marquei uma reunião num dos congressos, né? Fui até a planta da Anchieta e apresentei o que a gente fazia para os colegas lá. Eles vieram nos visitar, né? Nos conheceram e tal. E surgiu o nosso primeiro projeto com eles, 2018. Projeto pequeno ainda, né? E íamos ficando mais conhecidos. E quando a gente realmente ficou conhecidos foi, então, no ano de 2019, tá, para 2020, quando, então, surgiu o programa, efetivamente, o programa Rota 2030. E aí, da noite para o dia, se tinham recursos muito expressivos,
para empregar em pesquisa, desde que fosse uma pesquisa conjunta indústria-academia. É um programa governamental de muito êxito, continuação do programa Inovar Alto, mas esse é um programa muito êxito. E com esse programa nunca antes se teve uma interação tão grande entre indústria e academia quanto nesse Mário, programa. é tão importante essa virada de chave, né, que nós vamos aproveitar o segundo bloco para abordar. Porque tu te sentiu em casa com esse projeto, de poder colocar, né, na prática a tua visão, porque tu esteve sempre na frente do tempo. Tu sempre esteve à frente do teu tempo, sempre. Então, assim, pessoal, vocês viram que história incrível, né, do Mário, esse jovem talento, que graças a Deus voltou para Santa Maria, porque a chance de ter ficado lá fora era muito grande. Tinha bastante. Muito grande, Tinha né? bastante. Se não fosse o teu senso de responsabilidade e compromisso, né, com a CAPES, tudo, como muitos fazem, dá um jeito. Pessoal, nós já voltamos com Mário Martins, professor, engenheiro mecânico, visionário em motores. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com um gurizão que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse segundo bloco do Pense Grande com o professor Mário Martins. Vocês viram que pensa muito grande e muito longe. E vocês vão ver em seguida, o Mário falou no primeiro bloco, que foi crescendo quase que na horizontal, o departamento de mecânica ali da engenharia, do Centro de Tecnologia, mas a partir de agora, vocês vão ver que ele vai puxar o manche e vai chegar nos dias de hoje. Hoje nós estamos gravando aqui, e engenheiros chineses estavam aqui em Santa Maria, lá no Centro de Tecnologia, graças ao trabalho de aproximação do Mário. Vocês vão ver, ele vai ter que resumir, Mário, vai poder de síntese grande para tudo que foi feito
Né? Santa Maria, hoje, a UFSM é uma referência 01. Não tem nenhuma universidade com esse nível hoje de projetos, de distinções, de recursos. Volta ao comando com o Mário, que vai começar a decolagem. Pode puxar o manche, Mário. Vamos lá. Então, a gente está falando, né? Agora, o ano é 2020, né? E a gente conseguiu aprovar os primeiros projetos Rota 2030, né? E em plena pandemia, Rota 2030, o atual programa Mover. Isso, né? aí. Que ele continua o programa Inovar Alto, né? Então trocou de nome, né? Só trocou de nome, né? Mudaram as métricas e as metas, né? Basicamente que prevê descarbonização do setor automotivo, tá? Controle de emissões, né? Vários setores envolvendo o setor automotivo, né? Desde produção, tipo, tornar a produção mais limpa também, tudo isso tem métricas agora, né? E isso vai haver benefício fiscal para quem aderir ao programa. Voluntariamente pode aderir à contribuição do programa. Mário, rapidinho, né? Mas assim, vocês estão tendo uma bênção de estar vivendo a maior virada de chave da história. Uhum. Quer dizer que desde o Henry Ford as coisas vieram numa horizontal leve, a ascensão. Agora mudou tudo, mano. E vocês estão no meio desse furacão tecnológico. De fato, a gente está no meio de uma virada de chave, né? Que é a eletrificação. Global, né? Global. Né? Que no primeiro momento, lá em 2016, com o Dieselgate, né? De repente, todo mundo ficou com vergonha de usar motor a combustão interna. E aí, para a gente, imediatamente, foi um enorme balde de água fria. A gente ia para os congressos, todo mundo no maior baixo astral, as montadoras tudo tirando dinheiro, investimento em motores a combustão. Né? Pô, de repente, né, todo mundo ficou se perguntando, pô, mas a gente trabalhou tanto tempo para isso agora, né? Só que aí, rapidamente, né, como tudo, né, é com o andar da carruagem, né, que as melancias se acomodam, né? Então, muitos países e muitas montadoras apostaram integralmente na eletrificação. O Volvo foi uma, né? Só que isso não funcionou em todos os lugares e não para todo mundo. Tá? E hoje houve uma virada de volta. Tá? Então, a Europa, por exemplo, tem muita montadora lá que ela causou para si mesma um dano indelével. Sim. Né? Então assim... Mas foi uma onda, né, Mário? Quer dizer, todo mundo, de uma hora para outra, todo mundo tira os recursos daqui e joga. A própria Ford nos Estados Unidos, quer dizer, brecou, não, para aí um pouquinho, né? Vamos retomar, né, nosso polo principal, que era a combustão. Porque foi uma coisa de moda, quase que um modismo na época, né, Mário? E assim, a eletrificação tem o seu lugar garantido, ela veio para ficar. Sim. Só não vai ser a única solução. E não vai ser para todo mundo. Perfeito. Né? Então, quando a gente tem carências de infraestrutura muito grandes, e quando a gente tem uma solução pronta no país, apostar tudo no elétrico é complicado. Tá? A solução pronta é o etanol. Se todo mundo usar etanol, a gente cumpre todas as metas, Mário, assim, de descarbonização mundiais. Eu adorei tu puxar o tema do álcool, porque a gente, assim como o brasileiro, né, fica triste estar importando milhares de carros elétricos que não vai resolver o teu problema, só vai encarecer. Tudo é complicado. Então, o brasileiro não entende como simplesmente vamos importar uma nova tecnologia e nós temos uma solução que é o pró-álcool. Então, nacional, aqui, desenvolvimento nacional. Isso que eu queria que tu desse ressalto. Os motores de etanol foram desenvolvimento nacional. Muito embora, no início do século lá, o próprio Henry Ford rodou motor a etanol. Sim, sim. Tá? Mas a tecnologia nunca atingiu maturidade suficiente. Foi no Brasil que ela atingiu, e foi o Brasil o primeiro país a usar, e único a usar em larga escala, etanol até hoje.
Tá? Então, assim, num nível exclusivo nosso, um know-how nosso, muita gente aprendeu muito a trabalhar com isso. Mas eu vou dar uma historinha rápida. Eu era da Associação dos Revendedores Ford, lá em São Paulo, e o João Zarif, que é o nosso presidente, o maior revendedor Ford do Brasil, ele comprou um Escort para a associação, porque a Ford estava demorando a lançar um carro a álcool, o Fiat já estava na frente e tal. Aí nós, dentro da Bradif, lá nós desenvolvemos um motor a álcool. Foi bom resgatar, em 1981. Pois então, né? Esse foi o primeiro grande desenvolvimento, né? Só que aí, enquanto o etanol era subsidiado no país, ele tinha o lugar dele garantido. Sim. Quando se retirou o subsídio, tá, começaram os problemas. Então, em 1989, a gente tinha 97% da frota nacional rodando etanol. Deve lembrar muito bem. Para comprar motor a gasolina tinha que encomendar. Sim. Carro a gasolina tinha que encomendar. E aí, de repente, faltou etanol no mercado. E estava todo mundo rodando etanol. Era aquela corrida para a oficina para converter. Foi. Aí, dali a pouco, tinha etanol e o preço subia demais, porque agora não tinha mais subsídio, corria todo mundo convertido de volta para gasolina. E aí surgiram aqueles kits de conversão, aí ficava... Aí os anos 90 foram assim, né? Foram assim, pulando de um lado para o outro. Eu vivi esse drama todo esse período aí. Todo com oficina, sempre tanto que essa mudança de motor. Só que aí quando as normas de controle de emissões chegaram a níveis tais que não podia atender mais com carburador, que tinha que migrar para sistema de injeção eletrônica, aí a conversão ficou mais difícil. E aí nos anos 90, então, aí o etanol começou a perder espaço nos anos 90. Só que assim, como é até hoje, né, especialmente perto da região produtora, né, estado de São Paulo, perto da safra, é muito mais barato andar com etanol. Sim. Então o pessoal anda com etanol. Então tinha ainda, na década de 90, os veículos com injeção eletrônica que rodavam etanol, e os que rodavam só gasolina exclusivamente. Só que ainda assim a gente estava muito à mercê do preço internacional do açúcar, que é o que mandava no preço do etanol nacionalmente. Sim, que o produtor ele escolhia o que eu vou. Se o mercado está bom de açúcar, eu vou produzir açúcar, se não álcool. Açúcar é o primeiro produto. Tá? Para eu levar no etanol, eu tenho que seguir adiante no mesmo processo. Então, se o preço do açúcar está bom, eu já vendo açúcar. Sim. Né? Então, está muito bom esse teu resgate, está muito bom, porque eu sou testemunha disso, Mário. Estou gostando muito. Exato. Né? E aí, então, o que aconteceu? Na virada ali dos anos 2000 e tal, o pessoal começou a tentar achar uma solução, né, para um motor que fosse flexível do ponto de vista do tipo de combustível a ser utilizado. Perfeito. Né? E aí surgiu, novamente, no Brasil, o Motorflex. Isso. Outra tecnologia nossa, know-how nosso, que foi depois adotado em outros países. Tá? Obviamente não com a escala que a gente tem. Então, de novo, tá o Motorflex, de novo, a gente, de novo aí, né, pioneirismo e a possibilidade de usar o etanol. Tá, mas etanol não vale a pena. Etanol aqui no Rio Grande do Sul não vale a pena. Sim, na maioria das vezes não vale a pena. Tá? Só que aí existem formas de lidar com isso aí que fogem um pouco à esfera simplesmente técnica. A gente vai ter que entrar numa esfera política. Política, sim. Tá? Mas o fato é que é uma solução nossa, funciona, e só veio melhorando. Então ainda tinha que, no início, era flex, mas tinha que botar o tanquinho da gasolina. Isso. Hoje não tem mais nem isso. O reservatóriozinho ali para botar gasolina, para pegar de manhã. Exatamente. Né? Então, que às vezes o frentista não se enganava e colocava água no reservatório da gasolina, né? Tá. Então assim, a gente foi evoluindo nessa tecnologia no país, né? E a gente tem pronto. E tem a infraestrutura de etanol. E é um mercado gigantesco. Tá? Pois bem, estava em declínio nos anos 2010 para cá. Declínio não, teve seu patamar mantido ali de consumo de etanol e tal, né? Mas a maioria, especialmente aqui, sempre usando gasolina e tal, né? E aí, pandemia. E daqui a pouco reduziu a produção de petróleo, estamos com problema de abastecimento e tal, começou problemas aí, e daqui a pouco o etanol começou a fazer sentido de novo.
Então, segurança energética, temos aqui, tá? Começou a fazer sentido de novo. Então, ele deu de novo, ganhou um pouquinho de importância, né? E agora, pós-pandemia, pós o refluxo, a ressaca da pandemia, o impacto nas cadeias industriais que teve, que foi, assim, gigantesco, né? Brutal. Brutal, né? Quem tinha apostado tudo no elétrico, tá? Assim, se lascou, tá? Assim, ó, salvo alguns fabricantes que têm um approach diferente, não vou entrar no mérito aqui, né? Mas salvo poucos, tá? A maioria entendeu que não dá para ir só na direção do elétrico. Tá? Não bastasse isso, guerra da Ucrânia. E aí a Europa mais uma vez sentiu. Tá? Disrupção de cadeias. Tá? Então, isso de novo entrou em discussão e hoje se sabe. Tá? Muitos voltaram atrás. A aposta não está na eletrificação completa para a imensa maioria. Tá? E no Brasil, mais do que nunca, a gente está com etanol aí. E a continuação do programa Rota 2030, que é o Mover, agora vai rodar o seu segundo ciclo, está com foco muito forte em etanol. E eu acredito fortemente que continua sendo uma solução muito boa para a gente. Sim. E tem um fator aí muito interessante, né? Começou-se a produzir muito etanol de milho. Porque antes, né, aí o pessoal da engenharia agrícola, os colegas lá do CCR, se eu falar uma bobagem, que me perdoem aqui um pouco, tá? Só o que acontece, antes tinha a safra, depois começou a ter a safra e a safrinha. Hoje o pessoal tem 3 safras. Tá? E o pessoal achou uma boa oportunidade para fazer rotação de cultura. Por exemplo, a cana tem que fazer rotação de cultura. Sim. Tá? Aí dá para fazer uma rotação de cultura com outra coisa que também possa fazer etanol. Exato. Daqui a pouco faz com milho. Tá? E o pessoal começou a achar outras possibilidades também de fazer esse manejo e começar a produzir Entrou pesadamente. cereal na história, né? Exatamente. Fazer etanol do milho. Com certeza, assim, ó, a produção ela é muito mais fácil, né? E energeticamente muito mais favorável à produção do etanol de cana. Tá? Novidade para mim, mano. Para cada uma unidade de entrada de energia no processo de produção de etanol de cana, ele devolve 9. Para o de milho, para cada uma, devolve 1,3. Que coisa, mano. Então é muito mais vantajoso, né, produzir etanol da cana do ponto de vista simplesmente comercial da produção do etanol. Só que precisa fazer a rotação de cultura, né? Não dá para fazer com a cana mesmo. Sim. Né? Então, mas isso não é só rotação da cultura, outras oportunidades de produzir em regiões que não são regiões canavieiras. Né? E porque a produção de etanol do milho, do milho tem um monte de subprodutos de elevadíssimo valor agregado. Muito mais. É alimento mesmo. É alimento. Né? E até, né, Mário, porque assim, né, a monocultura em São Paulo sobrevoa aqueles canaviais, assim, ó, é lindo de ver, mas também é assustador. Sim. Né? Então, assim, houve uma grande possibilidade e agora dá para descentralizar essa produção de etanol. Tá? E agora tem um outro fator aí, com as normas de controle de emissões agora estão apertando cada vez mais. Tá? Elas estão ficando cada vez mais restritas. Isso pega muito pesadamente os motores a diesel. E o que acontece? Hoje o motor a diesel está extremamente caro devido ao sistema de controle de emissões. Está extremamente caro. Quase, sim, 20% do preço do produto, do caminhão, por exemplo, é pós-tratamento de emissões. Está tão caro que começou a voltar de novo para a mesa, tá, das possibilidades. Tá, fazia tempo que não vinha. Voltou, já está se falando fortemente. Nós temos projeto disso com grandes montadoras, tá? De motor pesado de etanol. Porque daqui a pouco, primeiro que o motor sai mais barato que o motor a diesel, comparando o motor de injeção por centelha, motor a diesel. O custo de produção é mais barato, é um motor mais barato. Começa por aí. Depois, o veículo inteiro vai custar muito menos, porque controlar emissões de etanol até a gasolina é muito mais fácil do que em comparação com o diesel. Perfeito.
Então o produto fica mais barato. Quiçá, se ainda consumir, que o consumo de etanol volumétrico, o custo de operação, que ele seja um pouco mais alto. Só que no custo total, o cara ainda tem possibilidade de economizar. E se a gente desenvolver mais ainda, daqui a pouco a gente tem um motor a etanol eficiente para o transporte pesado também, que vale a pena frente aos outros combustíveis. Mário, só que aí tem que colocar tecnologia. É impressionante, né, Mário? O que parecia ser uma vida tranquila, motor a combustão vira tudo e volta às origens, e agora com outras tecnologias disponíveis. Pessoal, encantadora essa conversa com o Mário, professor Mário Martins, e acho que nós vamos, depois no terceiro bloco, colocar quais são os projetos que vocês estão tendo aqui, né? Incluindo esse novo grande projeto com os chineses. Já voltamos com esse Pense Grande, com um guri que pensa muito grande. Mário Martins. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Nós vamos tentar concluir esse programa do Pense Grande, com a dificuldade, eu disse para o Mário, vai ser muito difícil nós conseguir concentrar tanta informação que é muito importante. Mas nós temos essa vantagem, nós estamos aqui, nós temos que falar ainda sobre Santa Maria, quer dizer, tu é um cara, um visionário que está enxergando sempre na frente, mas assim nós vamos ter que nos restringir, né, Mário, aos projetos que vocês estão desenvolvendo. Queria agradecer aqui o carinho dos meus amigos da consultora R2E, o Cancian, a Cotricel, a Farmácia São João, o Sebrae. O Sebrae está sempre aqui com a gente. E, então, esses amigos que assim, lá no começo apostaram que dava para pensar grande, né, nessa questão. E, então, Mário, eu queria assim, te pedir para, nesse último bloco, os projetos que vocês estão tendo, o que estão prevendo pela frente, até esse grande lance, esse projeto aprovado pela indústria chinesa. Bem, a gente está agora com vários projetos ao mesmo tempo. Tá?
Felizmente... Qual é a tua estrutura de professores lá? Nós somos o professor Thompson, o professor Hausen, o nosso técnico Roberto Garlé, o nosso engenheiro Joelso Bilhão, são os professores e técnicos que são do nosso laboratório ali, tá? Com quem eu divido parede, tá? Ali dentro do laboratório. Esse é o nosso grupo. Tá? Então, juntamente com um grupo de alunos, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado e os alunos de iniciação científica da graduação. A gente tem muito aluno de graduação, a gente sempre trabalhou muito com aluno de graduação. Tá? A gente tem bastante. Então, o time total de alunos é um público oscilante entre 20 e 30 pessoas. E deve disputar tapa uma vaga para trabalhar contigo ali, né? O pessoal vem bastante, pede bastante. Tá? Pede bastante. E tem crescido. Né? Mas dos projetos... Os projetos são dentro do programa 2030. Então, a gente concluiu alguns projetos agora, tá? Recentemente, do programa Rota 2030. Tá? Num deles, por exemplo, que foi junto com o ITA, com a Mauá, com a Unicamp, com a USP, juntamente com a Stellantis, com a GM, com a AVL. Espero não ter esquecido nenhuma. É difícil nomear, tem esse problema, né? Tá, então aí a gente trabalhou então em sistemas de injeção de ultra alta pressão para etanol. Isso é para aumentar a eficiência do motor etanol. Tá? Então sistemas de injeção super sofisticados. Então, a gente trabalhou em rede. Cada ICT, cada universidade pegou seu expertise e com o apoio da indústria, tá? A gente cada um desenvolveu seus projetos. Nós construímos do zero um motor de pesquisa, como a gente fala. A gente desenvolveu o protótipo, o conceito, está rodando, né? Do zero a gente construiu. E fizemos um motor a biogás de alta eficiência, tá? Nesse, junto com a CAOA, né? Com a USP, com o IPT, com a UNB, tá? E nós junto aí. Depois concluímos um projeto junto com a Marelli, que é uma parceira incondicional da gente, né? Então, a Marelli nos apoiou bastante num projeto de otimização da combustão em motores com ozônio, tá? Com adição de ozônio. Tudo isso para baixar emissões e aumentar a eficiência, ou seja, tornar mais econômico. Todo o mote desses projetos poder usar cada vez mais etanol, né? Descarbonizando o setor, né? E tornar ele mais econômico para ficar vantajoso para o consumidor final. Né? Um projeto muito legal que a gente tem com a Marelli também de motor a hidrogênio, tá? Que também é um combustível que é bola da vez, veio para ficar, ele vai ter o seu lugar, não vai ser um lugar muito amplo, dá para ver, mas ele vai ter seu lugar. Então a gente apresentamos, dá para dizer que o primeiro motor automotivo nacional rodando a hidrogênio no nosso laboratório, tá? Apresentamos a semana passada. Incrível, Mário. Né? Rodando a hidrogênio lá, né? Sai água do escapamento, só. Né? Então, são projetos muito interessantes. E surgiram outros. Né? Então, o projeto com a montadora chinesa, então, né, que a gente vai... É um grande projeto, em função da sua instalação. Né? A gente Conta não um pouquinho pode dessa história, como é que chegou lá? O que acontece, a gente pode dizer como é que chegou, não posso falar o que é. Sim, tá? sim. Então, o projeto com a GAC Motor, ela surgiu através do professor Amir Oliveira, da Federal de Santa Catarina, um parceirão nosso de projetos também. Né? Chegaram até ele, né, através de um ex-aluno, que a empresa precisava se instalar no país e de alguma forma chegou nele e ele fez a interlocução. E diferentemente das outras empresas, é muito interessante que essa empresa escolheu se instalar no país através de desenvolvimentos com as universidades. Então já está importando e montando rede de concessionários, vendendo veículos importados, só que ela vai precisar homologar veículos no país e desenvolver tecnologia aqui. E ela entrou através das universidades, então através da Federal de Santa Catarina, tá? Entrou através da Unicamp também, e a Federal de Santa Catarina lembrou da gente, né, pelo nosso expertise em motores na aplicação mais forte. Tá? Que a gente está ali, está com o motor, a gente faz o motor e coloca o motor do carro, a gente está ali com o motor ali, não está numa fase tão fundamental. A gente está já na pesquisa aplicada, já perto do veículo, mais perto do veículo, então por isso eles nos chamaram. Então por isso que eles estavam aqui conosco agora para a gente preparar os experimentos que virão nas fases subsequentes. Não é motor elétrico. Não, combustão. Isso que eu motor a combustão. Para citar.
Porque só se fala aqui no Brasil que carro chinês estão vendo tudo elétrico. Não. Essa é uma mudança. Combustão. Vai ter também híbrido, que é uma solução bem interessante, no geral, né? A gente falou muito em combustão, mas motor híbrido é uma solução muito interessante para a gente. Sim. Né? Ali é o melhor dos dois mundos. E então, com eles, é esse grande projeto que está se iniciando agora, tá? Através dos experimentos que a gente vai fazer aqui. E, além disso, né, agora temos um projeto muito legal com a Volkswagen do Brasil, que se iniciou esse ano, muito legal. A gente está nesse momento para ser assinado, tá? Um grande projeto com uma grande empresa do setor de petróleo, vou falar isso. Tá? E, então, tem um outro projeto que era um pool de empresas, que é para esse motor pesado, tá? Que esse também, o problema é que muitos a gente não pode falar, dado os acordos de confidencialidade. Sim. Tá? Mas a demanda é maior do que a capacidade de gerar. Com certeza. Tá? Isso é importante. Então, são todos projetos de pesquisa e desenvolvimento esses. E alguns de prestação de serviços. A gente tem feito bastante prestação de serviços, né? E o mercado está muito carente de quem faça serviços tais como os que a gente faz. São serviços muito especializados. Né? Não encontra em qualquer lugar. Mário, mas né? tu já está prevendo o aumento da capacidade, né? Inclusive, o laboratório vai ficar pequeno ali. Já fizemos o projeto, tá? Então, já tem uma expansão lateral dele. Esse projeto já tem feito, na verdade, desde 2019, tá? Da expansão lateral dele. Então, uma parte dele vai acontecer agora em seguida. Tá? A gente a instituição vai aportar um pouco de recurso, nós vamos aportar o restante, tá? Para fazer uma pequena expansão lateral, e nós vamos fazer uma expansão de células de teste dentro do laboratório. Então agora a gente tem 3 células, só que era para ter cada uma um dinamômetro, agora elas estão compartilhando, isso não é uma situação ideal, né? Então a gente está aumentando, vamos criar mais células ali dentro, né? Até porque para poder atender, por exemplo, 2 montadoras, tá? Tem a confidencialidade, tem que ser uma fechadinha na sua sala, outra na outra, né? Então tudo isso tem que cuidar. Só que tá, mas e qual é a vantagem disso? Tá? Os alunos que trabalham com a gente nisso aí, eles já saem com um know-how específico e muito desejado, tá? Que o know-how que a indústria tem muita carência dele. Mário, se vocês estão tendo uma demanda superior à capacidade, quer dizer que tem mercado para os alunos. Exatamente. E tem muito mercado. E eu acho que eu posso comentar, né? Tem algumas empresas, né, de consultoria de engenharia, como o pessoal fala, né? A FEV, Bosch, AVL e tal, muitas delas já querem. Tem uma que quase todo semestre liga pedindo gente. Tá? E tem uma delas aí que tem uns 30, acho, do nosso laboratório num ambiente de 60 ou 70 pessoas no país. Tu vê só. Tá? Incrível. Então eles saíram daqui. A VEG é parceira da universidade há muito tempo. Isso. Leva muita gente. Leva a gente do nosso laboratório também. Muito embora a aplicação é bem elétrico mesmo, né, mas também leva a gente do nosso laboratório. Temos ex-alunos do nosso laboratório trabalhando na VEG também. Né? Embora a gente fica um pouco mais concentrado no setor automotivo. Tá? Ou energia também. O pessoal vai para o setor de energia. Tá? Vai para o petróleo, também vai. Também, né? E temos também os contatos internacionais, né? Que aí a gente tem um convênio com a Universidade de Heilbronn, na Alemanha. Então a gente tem, né, o professor Carsten Wittek, que estava aqui um mês atrás, parceirão nosso. Eu conheci ele ali na inauguração do hangar. Exatamente. Do hangar ali. Exatamente, né? É um inventor, tem projetos simplesmente fantásticos, o projeto dele. Ele tem mais de 70 patentes no nome dele. Né? Que coisa! Né? Então, E patentes que vocês já desenvolveram? Nós não temos muitas patentes. Tá? Agora, a gente tem patente que está, inclusive, em processo agora. Tem 2 que estão em processo. Tá? E, como eu digo, assim, foram 10 anos da universidade plantando e 5 onde começou a colheita, né? Então, muito agora que a gente está começando. Patentes recém agora. Recém começou a colheita. Na verdade, a nossa primeira patente foi junto com os colegas da engenharia elétrica, tá? Que eles nos convidaram para um projeto muito legal, né? Um projeto da ANEEL na época, né? E o colega professor Humberto era o coordenador, né? E aí temos uma patente ali nesse projeto, né? Temos uma do nosso motor aeronáutico, um desenvolvimento nosso, o professor Hausen, né?
desenvolveu o seu doutorado nele. Esse é o visionário da aviação, né? Na verdade, essa ideia a gente tem desde que eu fui para a Inglaterra, de fazer um motor específico para o uso aeronáutico. A gente fez um conceito bem diferente, está rodando, construímos do zero o protótipo inicial, agora vamos fazer um escala real, né? Então, esse é um projeto também que esqueci de mencionar, né? Um projeto com aporte do MCTI. Então, a gente está em processo desse desenvolvimento, até temos 1 ano para concluir o projeto, né? Então, essa é outra patente. E tem mais 2 agora que estão em processo. Tem uma tramitando dentro da universidade já, né? E outra vai ser colocada em seguida para tramitação, né? Agora começou. Demorou bastante tempo plantando. Uhum. Tá? Plantando e com um network. Isso, network. Exatamente. Global. Então, assim, a gente precisou, então, se tornar conhecidos na indústria. E a indústria enxergar a nossa capacidade, né? E nesses últimos 5 anos, isso realmente ficou... nós realmente ficamos conhecidos. Uhum. Então, o pessoal realmente vem nos procurar, né? E a gente não consegue atender todo mundo. Maria, assim, né, agora vocês foram para a vitrine. Uhum. Está na vitrine. É a referência, né? Todo o CT ali é uma referência. Exatamente. Tá? Então, eu sinto assim, nós vamos ter que voltar para... Nós não falamos nada da criação do curso de engenharia aeroespacial. Quer dizer, não sei por que tu passou isso na cabeça. Tu e o House, os 2 juntos, deve ser, se juntaram para fazer. Não, isso foi até anterior ao House. Ah, é? Com certeza foi um dos motivos para ele ter decidido vir para a universidade depois. Ah, é? Ótimo. Isso foi anterior ao House. Ótimo. Foi anterior ao House. Porque, assim, também, né, deu uma visibilidade grande para a universidade. Uhum. Né? Tu se inserir nessa área aeroespacial aqui no interiorzão do Rio Grande do Sul, né? A ideia da criação do curso não foi minha, né? Foi uma incumbência que nos deram, né? A gente não era obrigado a aceitar. Só que a gente enxergou uma grande oportunidade para a universidade. Sem dúvida. Eu acompanhei desde o início aqui, e no início não tinha nem sala de aula, não tinha... Não. Tem que fazer do zero. É um curso que partiu do zero. Exatamente. Não tinha nem como copiar de outros. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, Mário, eu queria tem muitas mais questões para te levantar, assim, e tu é uma pessoa também angustiada com a tua cidade aqui, com a tua universidade, né? E eu estou envolvido lá na Pró-Reitoria de Inovação, né? Uma gurizada fantástica. Essa visão agora, né, que o Schuch trouxe de valorizar a tecnologia, criando uma pró-reitoria específica para inovação e empreendedorismo, né? E isso eu estou associado lá agora com o programa de mentorias, que está sendo um sucesso bárbaro. Ontem à noite, e faz bem, sabe, poder ajudar essa gurizada. E pela primeira vez em toda a história da universidade, nós estamos levando o empresariado lá para dentro. E é a geração abaixo da minha, tá? Que quer contribuir, tá? Que quer retornar, quer ter os pés dentro da universidade. Então, assim, Maria, eu sou muito feliz de trazer aqui. Tá? Conseguimos condensar um universo de que é esse teu laboratório de motores. Nós vamos ter que voltar aqui porque é incrível, ainda estamos na decolagem. Como é que eu vou cortar, Mário, a nossa conversa se está em plena decolagem? Esse é o desenho, né? Daqui a 6 meses tem outro Mário aqui, com outras histórias, outras tecnologias, outros projetos. Eu estou encantado. Show, Mário. Muito obrigado. Conversando contigo, assim, a pupila está sempre dilatando. Parabéns, Mário, sucesso, tá? E que Deus abençoe a gente. Obrigadão. Concluímos aqui esse Pense Grande com esse gurizão que pensa muito grande e que é uma bênção tê-lo em Santa Maria e na nossa universidade. Obrigado a todos. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber.